Oi, gente, tudo bem com vocês? Patrícia Lemes por aqui, voltei nesse canal e hoje a gente vai falar sobre como identificar os pecados que mais te tentam para conseguir vencer eles. Mas antes da gente entrar nesse assunto, já se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo para ajudar também na entrega desses vídeos, porque são assuntos relevantes. Esse vídeo vai ser uma conversa, vai ser aqui, ó, uma troca com você para a gente falar sobre isso. Então, pega teu café e vamos embora pro vídeo. Uma coisa que você tem que entender é que a tentação que vai ser difícil para mim, talvez não seja para você, e vice-versa. Por quê? Pra gente ser tentado, normalmente a gente vai ser mais tentado com mais força nas partes que a gente é mais fraco. Porque, né, o inimigo sabe isso. Só que, como que a gente vai saber? Olhando para dentro de si, identificando isso. Então, por exemplo, na minha vida, eu não nasci em lar cristão, não tinha praticamente ninguém cristão na minha família, fui conhecer Jesus ali por 2016, 2017, mas me firmei mesmo, me batizei em 2018. Eu bebia, só que eu bebia assim esporadicamente, eu não gostava da bebida, mas para me enturmar com a galera, adolescente, né? Vocês sabem como é. E então eu nunca tive esse problema com bebida. Na questão de traição, que muita gente peca nisso, é tentada nisso, também eu sempre achei, na verdade, quem trai com um tamanho desvio de caráter, então é algo que nunca me chamou atenção, nem traição, nem bebida, nem cigarro, nem nada dessas coisas. Porém, o que eu sou mais tentada é aqui, ó, nas intenções do meu coração, dos meus sentimentos. Eu era uma pessoa, glória a Deus, extremamente ríspida, grosseira, falava muito palavrão, era grossa, era estúpida, sério. Eu era, assim, uma pessoa realmente difícil de lidar. Casei em 2021 e eu ainda tinha muito isso, de se estressar fácil, de ser grossa e de ser orgulhosa. Esse era o meu maior pecado e ainda é muito a minha maior tentação. Por isso que eu sempre tomo muito cuidado no que eu vou fazer e como eu vou responder. Mas enfim, o que acontece? Como Deus sabe, né, a nossa fraqueza, a gente precisa ser moldado naquilo. Como que a gente vai ser moldado? Muitas vezes sendo tentado pra gente conseguir nos fortificar. Então eu casei em 2021, em 2022, se eu não me engano, eu estava trabalhando com marketing e mais duas coisas. Eu acho que em 2022 eu ainda estava. Então eu vendia cosmético, eu vendia smartwatch e trabalhava com marketing. Então, eu tinha o quê? 3 empregos, os Július, né? O Július versão feminina. E o que acontecia? Como eu ganhava mais que meu marido, muitas vezes eu jogava na cara dele isso. Puro orgulho. Então, se ele batia a geladeira, a porta da geladeira muito forte, eu falava, quebra, fui eu que comprei. Que pessoa, né? Que pessoa, meu Deus. Pois é, e aí o que ele fez? Ele orou para Deus fechar todas as partes, todas as áreas da minha vida na questão financeira. Adivinha? Depois de menos de um mês que ele continuou fazendo essa oração, fechou todas as portas dos meus trabalhos. Todas, sem exceção, sem exceção. Aí eu comecei a ser quebrantada e ser tratada no orgulho. Porque o que acontece? As áreas que a gente é mais tentada é a área que a gente mais tem que fugir. E se a gente não foge, se a gente deixa aquela tentação tomar conta da gente, uma hora ou outra vai dar ruim e você vai ser quebrada no meio. Por isso que você precisa identificar o quanto antes as partes que você é mais sensível, mais tentada mesmo, sabe? Que o diabo mais coloca na tua frente para fazer você pecar. Uma coisa que é muito importante, que tem gente que fala assim, mas eu estou firmado em Deus, o pecado não tem relevância na minha vida. Quem afirma isso tá totalmente errado, porque a Bíblia menciona várias e várias vezes que o pecado vai vir sim bater na nossa porta, mas a gente tem que o quê? Vigiar, orar e fugir dele. Inclusive, eu separei um versículo aqui para vocês, está lá em 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Então, olha só, todas as tentações são humanas. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então, independente da tentação que você vier identificar aí no teu coração, que é a tua maior fraqueza, sempre vai ter um escape. No meu caso, né, do orgulho, tinha um escape. Tinha me quebrantar aos pés do Senhor, né? E sempre me controlar, ter paciência,
colocar as coisas no seu devido lugar, né? Por exemplo, dinheiro. O dinheiro, gente, é a coisa que é mais comparada com Deus, digamos assim, porque a Bíblia menciona que são dois senhores, que a gente não pode servir a dois senhores, né? Então, o que que acontece? Eu, naquela questão do orgulho, era muito orgulhosa nessa questão do porquê eu ganhava mais que o meu marido. Então, eu fiquei, depois que aconteceu isso, que fechou todas as portas, eu fiquei mais de 1 ano e meio sem entrar praticamente um centavo em nenhuma das rendas. Era meu marido que segurava as pontas em casa. Hoje eu sou totalmente outra pessoa, sabe? Mas eu sofri. E eu não quero que você sofra. Por isso que eu quero que você identifique logo, o quanto antes, quais são as suas maiores fraquezas. E para isso, a gente vai fazer o quê? Olhe para dentro de si. Olhe naquela questão da adolescência, na questão dos teus relacionamentos, em tudo. Olhe no que você é mais fraca e pense, poxa, será que se me oferecerem um copo de vinho, um copo de cerveja, será que eu vou ficar com muita vontade de tomar? E se eu tomar, será que eu vou aguentar só um copo? Se você pensou que é difícil para você, então se acalma, calabreso. Se acalma. Outra questão, relação sexual antes do casamento. Porque sim, a Bíblia fala para ter relação depois do casamento. Até porque, depois que você casa, você se torna um só corpo e tem toda uma parte química que você pega da pessoa com quem você faz relação sexual. Isso é ciência, tá? Já é comprovado. Se vocês quiserem, eu posso estudar mais e trazer um vídeo sobre isso. Se você sabe que você é tentado nessa parte da relação, evita ficar muito perto, junto, sozinho, do teu namorado. Enfim, se acalme. Ou mesmo se você é na questão tentada, na questão, né, dos sentimentos, olha pra você. Será que você é uma pessoa muito ríspida? Será que você responde antes de ouvir o outro? Será que você fala muito palavrão? Identifique quais são as suas maiores fraquezas. Para quê? Para você, toda vez que vê um resquíciozinho daquilo acontecer no teu coração ou ao teu redor, você já falar, opa, eu sei que se eu continuar fazendo isso, continuar alimentando isso, uma hora ou outra eu irei pecar. Porque, por exemplo, digamos que você seja uma pessoa muito estressada e você conviva com X pessoas que te deixam muito estressado. O que você pode fazer? Ou exercitar a tua paciência, ou sair do meio da tua terra, da tua parentela, assim como eu fiz no ano passado. Eu vivia em um lugar que eu tava muito triste. Era assim, era muito fácil entrar numa depressão. Pessoas reclamando da vida, que isso e aquilo. Gente na igreja falando mal enfim, não quero entrar nesse mérito, mas eu vi que se eu continuasse ali, eu ia pecar. Eu ia me entristecer com Deus. Louca, né? Mas por conta da igreja, porque não era um ambiente saudável, nem aqui nem na China, não era um ambiente nada saudável, e eu vi que eu iria me entristecer com Deus. Então eu falei, poxa, Deus não tem nada a ver, mas eu sei que o ambiente, ele tem muita influência na minha vida, e na minha vida espiritual também. Então o que eu e meu marido fizemos? A gente orou e começou a pedir para Deus o que a gente faria. Consequentemente, Deus respondeu pra gente, a gente mudou de cidade. Então hoje a gente tá o quê? Uns 400, 300 quilômetros longe de lá? Pois é. Ou mais, não sei. Mas o que eu quero falar com isso? É que identifique a área que você é mais tentado, a área que você é mais fraco. E não fique achando que você é forte, porque você, assim como eu, nós somos feitos de carne. E como nós somos feitos de carne, os desejos da carne podem prevalecer se nós não estivermos ligados com Deus, se nós não estivermos sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, para vencer o pecado, a melhor coisa é se aproxime das coisas de Deus. Até porque quanto mais perto de Deus você está, menos coisas do mundo você quer ter. Menos desejo das coisas do mundo você vai ter. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador, então toda vez que você se sentir tentado por alguma área da tua vida, seja externa ou seja interna, como no caso das emoções e dos sentimentos, ore e peça, Espírito Santo, me ajude a vencer isso. Me dê um escape, assim como eu li para vocês em Coríntios. Deus, quando coloca uma tentação, quando até o inimigo coloca uma tentação na nossa frente, porque ele vem com um prato delicioso, uma bandeja maravilhosa para oferecer pra gente, Deus sempre dá o escape.
E a nossa forma de falar com Deus unicamente é a oração. Deus pode falar com a gente de inúmeras formas, mas a gente é por meio da oração. E a Bíblia fala que se a gente resistir à tentação, o diabo sempre vai fugir de nós. Se a gente resistir e se a gente continuar perseverando na caminhada com Cristo. Então eu quero que, agora, depois que você fechar esse vídeo, não vai para outro vídeo, mas olhe para dentro de si e fale: o que acontece na minha vida que eu fico mais suscetível? Talvez é quando eu fico sozinha com o meu namorado assistindo TV. Eu tenho vontade de ter relação? Então eu preciso dar um jeito nisso. Preciso assossegar meu facho. Eu me estresso muito no meio de X pessoas? Então, talvez diminua um pouco a frequência na companhia dessa X pessoa, sabe? E vai vendo e coloca em um papel, voou tudo, mas coloca assim: eu começo a sentir inveja quando faço tal coisa, quando olho a fulana no Instagram. Então para de olhar a fulana no Instagram. Eu me sinto orgulhosa quando tal coisa acontece. Eu tenho vontade de beber quando vou em tal lugar. Então para de ir, ou quando vai, tenha consciência daquilo e fala: calma, vou vigiar mais. Antes de ir, vou orar. Deus é um Deus de detalhes, gente. Então a gente tem que ser detalhista também na nossa caminhada com Cristo. Então sempre que você tiver algo que você está pensando: opa, eu acho que isso pode fazer com que eu peque e me desestabilize. Pega, senta, olha para dentro de você, porque muitas vezes a gente peca por negligenciar as coisas e muitas vezes essa negligência está em nós não olharmos para as nossas fraquezas e tratarmos como uma fraqueza de fato, porque são. Você só vai conseguir vencer o pecado, encontrar maturidade quando você olhar para dentro de si. Porque não tem como a gente crescer, vencer o pecado, se aproximar mais de Deus se a gente não sabe quem a gente é e as nossas fraquezas. E por que eu tô te falando para fazer isso? Porque eu fiz isso e eu sou prova viva que funciona. Quando você entende as suas fraquezas, você também é menos tentada. Vocês sabiam? Pois é, porque antes, quando eu não sabia as minhas fraquezas, eu deixava tudo vir. E aí tudo via, os sentimentos viam e passavam um por cima do outro, e um atropelava o outro. Quando veio, eu já estava pecando em várias áreas. Era orgulhosa, invejosa, isso e aquilo, respondona. Era assim, porque eu não sabia minhas fraquezas. Quando eu peguei, olhei, anotei, olhei para dentro de mim, anotei, né, as minhas fraquezas, aí eu comecei a orar sobre elas e eu comecei a ver o que despertava cada uma dessas emoções, desses sentimentos na minha vida. E eu fui muitas vezes cortando isso da minha vida, levando em oração e me afastando do que ocasionaria aquele sentimento ruim, que poderia posteriormente talvez me levar a pecar. Então faça isso. Eu garanto que quando você começar a olhar para dentro de você, você vai identificar suas falhas, vai conseguir muito mais esses escapes, porque Deus, né, ali em Coríntios falou que ele dá o escape. Mas a gente não pode ser negligente também, né? Se a gente tem como olhar para dentro de nós e perceber aonde a gente é mais suscetível ao pecado, consequentemente a gente consegue orar sobre aquilo e também ficar desperto e vigiar. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha, salva ele talvez para ver posteriormente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.